Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 16 de novembro de 2023, hoje é quinta-feira. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículo do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, mas não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado para o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje os fariseus vão perguntar a Jesus em que momento chegaria o reino de Deus. E Jesus vai dizer que o reino de Deus está entre vós. A dureza dos corações da geração de Jesus, principalmente dos fariseus, dos sumos sacerdotes, apegados à lei, apegados à religiosidade judaica, endureceram o coração para o Messias, para o Filho de Deus. Não reconheciam Jesus como Salvador. Então, é esse tipo de pergunta que eles fazem a Jesus. E Jesus vai dizer que o reino de Deus não vem ostensivamente, nem está aqui ou nem está ali, porque o reino de Deus está no meio deles, ou seja, está no meio de nós. Porque o reino de Deus é o próprio Jesus e a sua palavra, seus ensinamentos. É o reino de Deus, o qual os judeus ainda esperam a vinda do Messias, mas eles já veio e não reconheceram. Achavam que Jesus seria aquele, o Messias seria aquele que viria com suas legiões de anjos, carruagem de fogo, e ali destruiria o Império Romano. Tiraria o povo de Israel da opressão do Império Romano. Mas é como Jesus disse, o reino de Deus não vem ostensivamente. O reino de Deus vem na simplicidade, vem na pobreza do carpinteiro de Nazaré. Esse é o reino de Deus, que vem anunciar a boa nova a todos, que vem salvar o povo eleito, salvar o povo de Deus através da conversão. É Jesus que vem oferecer o sacrifício perfeito. Assim, Jesus responde aos fariseus. Mas Jesus vai falar também aos discípulos, dizendo: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. E outra pessoa dirão que ele está aqui ou ele está ali, não deveis correr nem ir atrás, porque como um relâmpago que brilha de um lado e do outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. A vinda de Jesus, o próprio Cristo diz que ele não, nem mesmo ele sabe que isso cabe ao Pai. E Jesus fala aqui dos falsos profetas, aqueles que dizem, anunciam aí os fins do mundo, os fins dos tempos. Cada dia a gente vê uma data, um profetizando uma coisa, outro profetizando outra coisa. Mas Jesus diz que nós não devemos ir atrás. Nós não devemos correr atrás desses falsos profetas. Mas sim reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias e que nós devemos estar prontos para quando Cristo vier ou formos chamados à sua presença. E Jesus também encerra o Evangelho de hoje dizendo
que tudo isso acontecerá, antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por essa geração. Será crucificado, morto e condenado, mas ressuscitará. Essa é a manifestação plena do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e da salvação que vem para cada um de nós. Portanto, queridos irmãos, o reino de Deus está no meio de nós, quando nós vivemos, caminhamos, participamos da Santa Missa, quando damos testemunho verdadeiro dos ensinamentos de nosso Senhor. Aí sim, o reino de Deus está aqui no meio de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.